Olá, meu nome é Lívia Liz, advogada estrategista política da Liz Gomes Advogados Associados, e hoje tenho o prazer de receber em nosso estúdio os pré-candidatos a prefeito de Caxambu. Nosso objetivo é informar os cidadãos da nossa cidade, trazendo as informações mais relevantes sobre os pré-candidatos, suas visões para cidades, princípios, valores, habilidades e muito mais. Queremos que vocês conheçam melhor quem são os nossos políticos e como eles pensam. Este podcast não tem a intenção de fazer propaganda política ou apoiar qualquer pré-candidato. Estamos seguindo rigorosamente a legislação eleitoral vigente. Como ainda não estamos no período de campanha eleitoral e as convenções partidárias ainda não foram realizadas, utilizaremos o termo pré-candidato e pré-candidatura. Todos os pré-candidatos foram orientados sobre a proibição de pedir voto ou apoio explícito à candidatura, conforme o artigo 36A das eleições, que permite uma série de atos ao pré-candidato sem que isso configure propaganda antecipada. A íntegra do artigo está na legenda deste vídeo. Nosso propósito é proporcionar uma visão completa dos pré-candidatos, facilitando a comparação entre eles. Aqui, na Liz Gomes Advogados, trabalhamos com política há mais de 2 décadas e nosso lema é fazer política com propósito coletivo. Acreditamos que gestores devem ser capacitados e que os cidadãos devem votar com consciência. Serão entrevistados 4 pré-candidatos a prefeito de Caxambu: Nicolas, do União Brasil, Kelvin, do MDB, Luiz Henrique, do PSDB e Carla, do PT. Esperamos que essas conversas ajudem você, cidadão de Caxambu, a tomar uma decisão informada nas próximas eleições. E hoje vamos continuar a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui de Caxambu, e eu tenho a honra de receber o nosso amigo Nicolas aqui. Muito obrigado, Nicolas, pela presença. Obrigado você, Lívia, parabéns pelo excelente projeto. Tenho muita certeza de que vai contribuir muito, né, para que os cidadãos da cidade, que a cidade de Caxambu já conheça os pré-candidatos, suas ideias, suas propostas. Essa é a intenção. A intenção é mostrar para o eleitor quem são os candidatos, para que eles tenham uma base mais sólida, né, para um voto consciente. Nicolas, eu quero te deixar bem à vontade, é um bate-papo, tá? Eu quero entender os seus princípios, valores, a sua qualificação profissional. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo gostoso. Com Vamos certeza. Começar? Vamos lá. Nicolas Dinamarco, quem é você? Quem sou eu? Nicolas Dinamarco é um homem muito comprometido, disciplinado, uma pessoa que sonha, que tem muitos sonhos, uma pessoa que ama essa cidade, um bom filho, né, um amigo de todas as horas, um parceiro, uma pessoa dinâmica, ativa, que não consegue ficar muito parado, que gosta de trazer soluções, uma pessoa que busca soluções, uma pessoa que sempre olhou para o mundo, olhou para a cidade, olhou para o seu ciclo social, querendo ser de fato alguém que traga novidades, que movimente alguma coisa. Então esse é o Nicolas, uma pessoa sonhadora, mas uma pessoa também pé no chão, que quer resolver, que quer colocar as coisas para frente. Então eu vou dificultar um pouquinho, Nicolas. Quem é o Nicolas na visão do outro? O que você acha que o outro pensa do Nicolas? Principalmente aqueles que não te conhecem. O outro? Bom, talvez as pessoas, por conta da minha idade, podem achar que eu não tenho a experiência necessária para estar me colocando à disposição para uma missão tão grandiosa como essa. Mas isso, aos poucos, quando as pessoas vão de fato me conhecendo, eu tenho trazido as minhas qualificações, a minha caminhada, a minha trajetória e mostrado que não. O jovem ele tem essa capacidade, ele pode levar as coisas adiante e eu me preparei muito para esse momento. Então, já que você está falando de preparação, vamos falar um pouquinho da sua formação e experiência profissional. A gente aqui na Liz Gomes, a gente sempre entende que a capacitação, a experiência
para o gestor público ela é fundamental. Então me fala um pouquinho dessa formação e experiência profissional, mas também me fale de quais momentos foram mais significativos nessa jornada. Olha, Lívia, eu concordo plenamente com você que o gestor ele tem que ser capacitado, ele tem que se qualificar. Isso deveria ser ter um pressuposto para a vida pública, para a atuação pública. E eu tenho muito orgulho da minha formação, da minha trajetória, da minha caminhada. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, sempre estudei muito, sempre li muito, desde criança, desde a minha infância, sempre rodeado de livros, de amigos, né, que gostavam de estudos. E eu estudei em escolas públicas aqui em Caxambu, depois me formei no Colégio Franciscano Santo Inácio, e sempre tive esse sonho de me ingressar no curso de Administração Pública em uma universidade federal, exatamente por entender que o gestor, que o político, não basta querer ser político, ele tem que se preparar para isso. Então, consegui passar no vestibular na Universidade Federal de Lavras, e lá dentro da UFLA eu tive experiências fantásticas, de muito aprendizado, de muito crescimento. Né? Eu tive a oportunidade de compor o centro acadêmico do curso de Administração Pública. Foi uma época fantástica que eu tive a oportunidade, junto do centro acadêmico, de promover vários eventos com a temática municipalista, falar sobre gestão municipal, falar sobre gestão pública nas suas mais diversas áreas. E ao meio do curso eu também tive a oportunidade de participar de um programa de mobilidade acadêmica, que é o intercâmbio nacional, é como se fizesse um intercâmbio para uma universidade do país, para fazer o mesmo curso em uma outra instituição. Então eu fui para o UFMG, em Belo Horizonte, por curso de gestão pública, e lá também tive uma experiência fantástica em que eu tive um contato com inúmeros professores renomados da área de políticas públicas. Nesse período também eu tive a oportunidade de participar, de me ingressar no IGAM, que é o Instituto de Gestão de Águas de Minas Gerais. E eu tive ali a minha passagem pelo governo do estado, muito aprendizado, uma experiência muito boa. E depois, de volta à UFLA, né, me apresentei o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, já pensando em Caxambu, sempre um Caxambu no coração. O meu projeto de pesquisa foi em relação ao plano diretor da cidade, a revisão do plano diretor, sob a luz dos critérios que definem uma cidade como inteligente e sustentável. Me formei, retornei a Caxambu e, assim, coisas da vida, né? Depois de voltar para Caxambu, fui nomeado diretor de planejamento, posteriormente secretário de planejamento, e pude liderar e coordenar a revisão do nosso plano diretor, que está em andamento nesse momento, exatamente trazendo aí essa bagagem lá de trás da universidade. E aí foi um momento de muito trabalho, de muitas conquistas dentro da Prefeitura de Caxambu. Bacana, Nicolas. E eu sempre converso com os meus clientes, nossos seguidores, que primeiro você tem que gostar de fazer política, né? E a gente precisa desmistificar, né, esse olhar que as pessoas têm para a política. E segundo, que para você entrar nesse jogo político, você tem que ter coragem e você tem que ter liderança. Você é um líder? Sou um líder. Eu tive muitas oportunidades de mostrar isso, de trabalhar isso, de aprimorar essa característica. A liderança, eu acredito que sim, você pode trazer muito dela com você, mas você aprimora, você vive momentos na sua vida, na sua trajetória profissional, que ela é cobrada de você. Então nós tivemos alguns episódios, mesmo dentro da secretaria, em que a gente pôde coordenar isso de uma maneira bacana, né? Tive o próprio plano diretor, que é um processo de escuta, que é um processo que você precisa ser participativo, precisa ouvir as pessoas, a cidade, os diversos setores. Então eu tive a oportunidade de promover esses processos junto aos diversos setores da cidade, de ouvir, de conversar. Liderei, quando era diretor de planejamento, as oficinas para a elaboração do orçamento público municipal, com os secretários, com todos os agentes políticos, né, da prefeitura e os servidores, para montar o orçamento, né, as leis, as peças orçamentárias da prefeitura. E assim, existem inúmeras situações dessas. Posso citar uma? Pode, por favor. Eu acho que tem
acho que todo mundo se lembra aqui de Caxambu, do momento em que o nosso viaduto aqui da Federal precisou ser interditado, né? Foi um momento de transtorno, evidentemente. Para mim, principalmente. Foi um momento de transtorno para toda a comunidade, porém, naquele momento, se discutia alternativas para aliviar esse transtorno, né? E foi colocado a possibilidade de se fazer um desvio provisório entre a Evaristo Saghedes e a Henrique Monar, né, a linha federal, para aliviar um desvio provisório. Nesse momento, eu peguei os papéis, as pastinhas, juntei os engenheiros, juntamos a equipe técnica e elaboramos um projeto que é o projeto do atual acesso ali em frente ao trevo do Santo Antônio. Uma obra definitiva, um projeto definitivo. E aí a gente fez o projeto, elaborou, fomos atrás do recurso, buscamos as fontes de recurso para executar, convenci o prefeito. Então esse eu acho que, e ali agora está uma obra maravilhosa, que é indiscutível a sua utilidade para toda a comunidade, uma obra de mobilidade muito importante para Caxambu, principalmente para aquela região onde ele se encontra. Então acho que isso foi importante. Que a população, todos precisam entender que às vezes um projeto ele tem que ser muito bem trabalhado, muito bem montado, e não se basta só montar, você precisa do dinheiro, da verba para viabilizar aquilo, e muitas vezes a prefeitura não tem, você tem que correr atrás daquilo para a gente viabilizar. Mas eu quero voltar para o Nicolas, tá? Eu quero entender, Nicolas, da sua vida e quais os princípios e valores que você traz, né, no seu crescimento, na sua vida, da sua família, e o que você pretende trazer para a política. Olha, Lívia, eu acho que as coisas elas não se separam. O Nicolas de dentro da minha casa, o Nicolas que aprendeu os valores da honestidade, os valores da simplicidade, os valores, né, de sempre ser sensível ao outro, às causas sociais, à ética, à transparência, né? Dentro da minha casa eu também aprendi muito sobre o valor do empreendedorismo. Os meus pais sempre foram pessoas que batalharam muito, que cresceram pelas próprias mãos, pelos próprios esforços deles. Então, todos esses valores que eu aprendi, modéstia à parte, aprendi muito bem dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha família, são os mesmos valores do Nicolas político, do Nicolas público. Quem é a sua referência? Meu pai. Eu acho que é o nosso primeiro ídolo, né? Com certeza. Nicolas, as pessoas geralmente podem te perguntar, Nicolas, por que se candidatar, né? Eu gosto de fazer uma pergunta um pouco diferente. Por quem? Muito boa, porque, olha, Olívia, a política, eu sempre acreditei que a política, ela é um ato de você servir, liderar e servir a alguém, nesse caso, a população caxambuense. Eu sempre gostei e acreditei muito na política, na boa política, bem exercida, com compromisso e técnica, com resultados. Acredito que o resultado é o mais importante na política, você entregar, você fazer. Então hoje, o que me motiva é isso, é acreditar na cidade, acreditar no potencial da cidade. Então é por Caxambu e pelas pessoas que aqui vivem, meus amigos, minha família, a gente tem tudo aqui, então é por isso. Nicolas, vamos falar de Caxambu agora. Bora. Como você enxerga nosso município hoje? Lívia, eu enxergo Caxambu como uma cidade pronta para se desenvolver, pronta para o algo a mais, né? Caxambu foi feito um trabalho nos últimos anos de reestruturação completa da máquina pública, redução drástica de cargos comissionados, de cargos de indicação, acabou muita coisa que a gente sabia que existia, de atraso de pagamentos, de fornecedores. Hoje a casa está em ordem, a prefeitura de Caxambu está super organizada. Hoje Caxambu criou legislações, Caxambu criou dentro da sua estrutura mecanismos que hoje permitem um ambiente de negócios dentro do município de Caxambu extraordinário. Então nós estamos no momento que está pronta a base para que a gente possa sair e buscar essa virada de chave que eu acho que está no íntimo, no sentimento de todo caxambuense, que precisamos ter e que vamos ter certamente. Mas eu vejo hoje Caxambu como uma cidade organizada e, depois de muito trabalho, uma cidade pronta para o futuro. E ainda é preciso... O que é preciso melhorar no sentido de serviços à população? Você ainda enxerga que há algo para fazer? Dos sentimentos, vamos falar de sentimentos.
e que, conversando com outros pré-candidatos sobre a burocratização, que eu acho que não é um problema só de Caxambu, né? É um problema de várias cidades, em relação a novas empresas, empreendedores. Como você enxerga a prestação de serviços públicos hoje? Lívia, sempre tem muito por fazer. A administração pública é muito dinâmica. Você nunca pode chegar no momento de estagnar e dizer que está tudo pronto. O negócio é não parar. Então, você sempre tem mecanismos para melhorar a prestação de serviço nas suas mais diversas áreas. A saúde, por exemplo, você pode trazer, não só na saúde, mas dizendo sobre saúde, mecanismos e a tecnologia para dentro do serviço público de modo a facilitar a prestação de serviços, né, diminuição de filas, etc. Inclusive, nós temos excelentes exemplos que foram feitos nessa gestão, como o caso do aplicativo Cidadão Online, que o cidadão não precisa mais ir até a prefeitura para fazer um protocolo nas mais diversas áreas, né, que pode ser feito um protocolo. Então, esse serviço, a tecnologia, eu acho que é um excelente fator para se trazer para dentro do serviço público. Facilita a vida, melhora a prestação de serviço. Então, nós temos em todas as áreas muito por fazer. Nicolas, vamos falar da realidade, né, da cidade, de alguns problemas pontuais que eu estou conversando com todos os pré-candidatos. Vamos falar do prédio da Funabem. A gente sabe que a prefeitura tem essa concessão da União por 20 anos, desde ali de 2018, para fins exclusivamente administrativos. Como você enxerga aquele bem? O que você acha que poderia ser feito ali? A gente sabe que a gente tem um problema que é preciso toda uma reestruturação, uma grande reforma. Como é que você enxerga aquilo ali? Lívia, acho que todo caxambuense tem um sonho de ver ali uma universidade, um campus universitário, ou algo destinado para a educação, seja um instituto técnico federal, alguma coisa ligada à educação, à cultura, pelo valor histórico, pelo valor do que foi aquele prédio, né, na vida de tantos caxambuenses que passaram por ali. Então esse sonho ele não pode morrer. A gente precisa alimentar esse sonho e correr atrás disso. O município tem hoje a cessão de uso daquele bem, mas a gente, como você mesmo disse, sabe que a reestruturação dele é uma reestruturação complexa que o município, por conta própria, é incapaz de fazer. A gente estimou, em algum momento, que é coisa de 20 a 30 milhões de reais para fazer uma recuperação do espaço físico. Isso sem contar na própria manutenção. O que o município vai fazer com aquele prédio? Como manter isso depois? Então, na minha opinião, o prédio da Funabem passa necessariamente, a solução passa pelo governo federal, pela União. E é nesse sentido que nós, juntamente da nossa deputada federal, Ana Paula Junqueira, já iniciamos algumas conversas, fizemos reunião, enquanto eu estava secretário, com o MEC e com o integrante da Unifal, Federal de Alfenas, no sentido de iniciar uma conversa para que a gente dê encaminhamento a essa proposta de um campus universitário, de uma extensão da Universidade Federal de Alfenas para aquele lugar. Então, iniciou-se uma conversa. Hoje nós podemos afirmar que nós temos uma deputada de Caxambu que luta pela nossa causa e conhece o prédio da Funabem, sabe que precisa de uma destinação melhor. Então, hoje, necessariamente, acredito que a recuperação do prédio da Funabem passa por uma questão política de, junto ao governo federal, buscar que esse investimento seja feito e priorizado qualquer programa de ampliação do ensino superior, qualquer coisa nesse sentido, por ser um prédio da União, seja destinado para esse fim, e aí sim a gente vai ter um sonho concretizado e uma virada de chave para a cidade. Plano B. Caso não seja viabilizado essa questão de educação superior. Você enxerga a viabilidade de fazer naquele prédio concentrar todos os serviços públicos ali, de prefeitura, de secretarias, ou você acha que seria um desperdício? Me fala um pouquinho sobre essa visão. Olha, o plano B passa pelo que a gente começou a fazer. Quando assumimos aquilo, a prefeitura começou a fazer mutirões. Hoje, por exemplo, a escola de música já funciona naquele lugar, alguns setores da Secretaria de Educação e de Administração do Patrimônio já estão naquele lugar. Então, o plano B é à medida que for possível ir recuperando partes daquele patrimônio para agregar à comunidade.
mas não necessariamente exclusivamente para os serviços da prefeitura. Aquele prédio, como eu disse, está no imaginário das pessoas como um lugar de cultura, de educação, de criação e de formação de cidadãos. E eu acho que nós não podemos abrir mão do plano A. Ok. Vamos para a saúde agora. Você considera que a população de Caxambu ela está sendo bem atendida, que é necessário algum melhoramento, algum investimento em alguma área? Como você enxerga a situação da saúde no nosso município? Lívia, como eu disse, sempre há muito por fazer, né? Não podemos parar nunca. A saúde ela precisa ser técnica. A saúde ela tem que acabar com as furações de fila por conta de política. E isso eu acho que está sendo muito bem feito. Atualmente, nós temos uma gestão técnica da saúde que respeita os procedimentos, respeita toda a parte técnica da saúde. Agora, uma outra questão que a gente está lutando, e já fomos contemplados junto ao governo do estado, uma nova UBS para Caxambu. E depois de muito esforço, junto ao governo do estado, com os nossos apoios, o deputado estadual Rodrigo Lopes, o nosso grande liderança lá dentro do governo do estado, Bruno Araújo, nós conseguimos a UBS lá para o São Januário, que hoje ela funciona num prédio alugado, num prédio que não tem a infraestrutura necessária, e agora será feita ali no Campo do Vasco uma nova UBS. E como eu disse anteriormente, eu gostaria de trazer cada vez mais a tecnologia para dentro da saúde, prontuários eletrônicos, marcações de exames, de consultas. Isso, com a tecnologia, eu acredito que o serviço fica melhor, mais rápido, evita, né, as filas, etc. Alguma referência de cidades de saúde? Curitiba tem tido grandes experiências nesse sentido, né, do que a tecnologia pode trazer para dentro da saúde. E todo o resto que a gente sabe que sempre é um problema, questão de médicos nos postos de saúde, a prestação ali na ponta, remédios da farmácia, sempre manter isso em dia, que é o que o cidadão precisa e é um direito de todos. Ok, vamos para um tema mais polêmico, então. Vamos lá. Porque eu sei que você tem uma visão diferente dos outros pré-candidatos, então acho que o eleitor precisa entender o porquê, né? Parque das Águas, né? A prefeitura teve a concessão dessa máquina por 30 anos, né? Logo no começo da gestão do Diogo, essa concessão terminou e foi repassado novamente para a Codenge, que agora lançou um edital de licitação para uma nova concessão para iniciativa privada. Edital esse que eu particularmente entendo que não é viável, né, para uma empresa privada neste momento. Então, eu gostaria de entender a sua visão sobre o Parque das Águas, se é possível, se é benéfico a prefeitura reaver ou não essa concessão. Lívia, o Parque das Águas é o nosso maior patrimônio, é a razão de ser de Caxambu, é o lugar que, né, os caxambuenses se identificam com ele, enfim, é um orgulho para todos nós. Porém, o parque, todo mundo sabe que a situação que está, alguns pontos de infraestrutura, de comercialização, está longe de ser aquilo que ele pode e deve oferecer para a cidade, em vários aspectos. Então, sim, eu defendo a concessão do Parque das Águas, uma concessão regrada, com um contrato bem amarrado, onde os órgãos públicos e fiscalizadores estejam permanentemente acompanhando a execução desse contrato, sempre pensando na defesa do patrimônio ambiental e também do patrimônio arquitetônico e de todos os valores que ali tem, garantindo sempre o acesso da população. Porém, hoje, a gente pensar na concessão do Parque das Águas é a gente pensar no que o parque pode ser. A prefeitura, na minha visão, ela não tem capacidade técnica, em primeiro lugar, não é a razão de ser do poder público gerir um parque como o nosso. Acredito que com tantas coisas que a gente tem aí se preocupado, o poder público tem trabalhado, saúde, educação, infraestrutura, funcionarismo, a prefeitura ela não tem um know-how para estar ali cuidando do dia a dia, do balneário, de uma piscina, de um restaurante. E é sobre isso também. A iniciativa privada ela vai trazer para o Parque das Águas a vida e o valor do parque. Restaurantes atrativos, sorveteria, aquilo que a gente vê e que dá certo em outros lugares. Então eu defendo, além do mais, a prefeitura hoje, se pegasse o parque de volta,
precisaria deslocar funcionários para lá, ou então contratar novos funcionários, que poderia acarretar um aumento desproporcional da folha de pagamento da prefeitura, inclusive com riscos de não cumprir aquilo que a Constituição prevê. Então, na minha visão, é fora de cogitação nesse momento pensar em retomar o pacto para a prefeitura. E acredito que a concessão do Pacto das Águas pode trazer um investimento e ser um grande propulsor de desenvolvimento econômico da cidade. Nicolas, em relação a prioridades, né? Eu fiz um brief aqui com você disse que tinha, né, queria falar do Parque das Águas, fundação, isso é um assunto que todos querem falar, e comentou aqui comigo a questão do emprego, desenvolvimento econômico, né? Sim. Vamos falar então um pouquinho disso. A gente sabe que Caxambu precisa atrair, né, empresas, mas a gente sabe que essas empresas não caem do céu, claro, né? Que é preciso o poder público correr atrás. Mas também eu entendo que nós temos problemas aqui em Caxambu, que passa desde o problema da gente não estar no eixo exatamente da Fernão Dias, né, que passa pela falta de capacitação técnica, pela falta de terrenos, de galpões. Como você vai driblar esses problemas? Sim, Lívia, realmente são problemas, mas são superáveis. Nessa atual gestão, foi feito o Plano de Desenvolvimento Econômico do município, que é um grande legado que essa gestão deixa para Caxambu, né, que é o planejamento disso a curto, médio e longo prazo. Foi criada uma lei de incentivo econômico para empresas que queiram vir se instalar no município. Então, quando a gente fala que foi criado, a gente possui hoje um ambiente de negócio favorável em Caxambu, é isso, são as estruturas que ao longo desse caminho foram produzidas e que hoje permite Caxambu correr atrás e driblar para frente. Vamos lá. Caxambu hoje, você citou a questão dos terrenos, é um grande gargalo. A lei de incentivo nós temos, correr atrás nós vamos correr. Agora, os terrenos, a gente precisa pensar, e isso é uma prioridade minha, de destinar algum setor de Caxambu dentro do zoneamento, obedecendo o que o plano diretor desse ano aprovar, né, e colocar nessa área de expansão, na área industrial, seja lá o que for, a gente destinar um setor para que a gente tenha esses galpões, sejam construídos ou subsidiados pelo poder público, para atrair essas empresas a virem em Caxambu. Né, tudo bem, nós estamos fora do eixo, mas ao mesmo tempo nós estamos numa localização estratégica entre as 3 principais capitais do país. Né? Então nós temos, apesar de fora do eixo, uma localização também estratégica, privilegiada. Então, o que eu quero dizer é isso, nós vamos priorizar e vamos correr atrás dessas empresas. É muito importante ter essa energia, ter esse gás de sair de Caxambu e vender a nossa cidade para fora. Caxambu é uma cidade maravilhosa e assim, nós temos várias saídas para isso. Olha só, gente, Caxambu está entre as 20 melhores cidades para se viver do país. Uhum. Não sou eu que estou falando, não. Né? Todo mundo viu o ranking que foi divulgado. Então, isso é um outro setor, uma outra parte desse desenvolvimento econômico que a gente pensa para a cidade. Porque nós podemos atrair, a partir dessa visão de qualidade de vida, de bem-estar, nós podemos atrair mais pessoas para morarem em Caxambu, para viverem em Caxambu. Nós temos ainda como expandir. E isso vai trazer mais renda, vai trazer mais desenvolvimento para a cidade. Então, passa muito por aí. Acho, sim, que o turismo é a nossa grande vocação, que o turismo pode oferecer cada vez mais. Caxambu é um potencial indiscutível em relação a isso, mas acredito na diversificação econômica, acredito que o poder público ele pode induzir, incentivar que novas empresas venham para Caxambu, pequenas e médias empresas que sejam, gerem empregos e a cidade passe a conviver com diferentes fontes de renda. E, Nicolas, eu sou especialista em poder legislativo, trabalho com órgãos públicos há muito tempo, e Caxambu é a minha cidade, né? Então eu acho que eu estou apta a dar palpites também, né? Claro. Um problema que a gente vê, eu falo isso porque hoje eu tenho um escritório aqui na cidade, e eu gostaria de ampliar esse escritório e eu não consigo uma localização, eu não consigo um terreno. Os terrenos disponíveis hoje no centro da cidade
eles pedem, né, um preço muito além do que vale. Eu enxergo uma das soluções até para priorizar o empreendedor de Caxambu, a implantação de um IPTU progressivo. Será que não seria uma solução para que aqueles terrenos todos ociosos que estão ali no centro da cidade, na Beira-Bengo, que eles fossem usados, porque os proprietários ou eles fazem alguma coisa com aquilo, mas não ficam só nessa especulação imobiliária. E o que você entende disso? Acha viável? Acho viável de sentar e discutir sobre isso, porque é aquilo, a gente tem um problema de terrenos, a gente tem alguns problemas de aplicações de terrenos, né? Então a cidade discutir estrategicamente o seu espaço, o que tem disponível, né? Obviamente respeitando todos os preceitos legais do que, né, da propriedade, tudo, a gente pode sim discutir estrategicamente os nossos pontos, as localidades da cidade. Você falou aí de calendários de eventos, né, Nicolas? E eu faço parte, né, assim como outras pessoas de Caxambu, de uma agência de desenvolvimento, a Aliança Minas da Mantiqueira, e uma das discussões muito presente é a necessidade de um calendário regional, regionalizado, porque às vezes um evento que está acontecendo numa cidade está acontecendo na mesma data numa outra cidade, e isso atrapalha, porque são cidades muito próximas. Sim. E eu acho que se a gente regionalizasse, dividisse, dialogasse mais, eu acho que a gente conseguiria trazer mais benefício para a região. O que você pensa disso? Olha, Lívia, eu confesso que isso é uma discussão nova, né, sobre regionalizar esses calendários, para mim, pelo menos, e acredito muito que a Aliança, que é um projeto fantástico, E eu acho que é necessário diálogo, né, Nicolas? Eu acho que os gestores precisam dialogar mais, eu acho que a MAG pode ajudar muito nesta questão, né? E eu acho que é necessário também, quando a gente fala em diálogo, quando eu falo em transparência. Às vezes, quando a pessoa fala em transparência, na administração pública, é só aquela imagem da corrupção, eu estou prestando contas porque não estou roubando, não estou fazendo nada errado, e não é só isso, né? A transparência na administração pública, ela passa pela comunicação dos atos, e isso eu, Lívia, entendo que esse governo pecou um pouco. Eu acho que muito se fez, entendeu? Muito se fez, inclusive a nível administrativo, muitas coisas, mas não foi comunicado, o que gera, às vezes, uma sensação errônea do que está acontecendo. O que você pensa em relação a isso? Você pensa em fazer um governo onde você vai investir um pouco mais nessa publicidade institucional, de maneira que não só a população, mas que a própria agência ou que a própria região consiga, né, entender o que está acontecendo? Com certeza, Lívia, com certeza. A publicidade como você mesmo disse, não é entrar no portal da transparência, que poucas pessoas utilizam. A publicidade precisa ser dinâmica, precisa ser antenada com as tendências do dia de hoje, as redes sociais, enfim, tudo que a gente puder agregar de novo, para dinamizar e, de fato, a informação chegar a quem precisa. Concordo com você. E não se faz sem dinheiro. Então, durante muitos anos, essa administração, a Secretaria de Administração da época, não enxergava que isso era prioritário, que isso era importante, né? Então, eu tenho essa visão, pretendo sim investir mais, pretendo sim dinamizar essa publicidade para que as pessoas conheçam o trabalho da sua administração. E além, né, além da publicidade, além dessa transparência, eu vejo, e voltando a falar de diálogo, que há necessidade de engajar mais a população. Eu falo muito, né, que é necessário ouvir mais, mas que o próprio gestor público tem essa dificuldade, porque às vezes a gente marca uma audiência pública, né, a gente quer dar uma priorização para os conselhos municipais, e às vezes as coisas não funcionam. É verdade. Né? O que você pensa? Você tem algum entendimento de como engajar essa população? Até para dar uma sensação de pertencimento, né? A Caxambu, eu acho que a gente ainda pode resgatar um pouco mais disso.
Sem dúvida, sem dúvida. É uma missão, né, um desafio muito grande engajar as pessoas, trazer as pessoas para dentro da discussão pública, seja através dos conselhos, seja através da participação nas audiências, sempre é um desafio. Mas eu acredito que o exemplo pode trazer muitas pessoas para dentro. Como assim um exemplo? A partir do momento que as pessoas sentem e percebem de fato que a sua opinião está sendo ouvida na prática, está sendo efetivada, ela tende a participar nas outras vezes. Agora, se ela vai lá, participa e sabe que aquilo é só um rito que está sendo criado pelo administrador, porque ele tem que cumprir uma legislação de participação, ela não adianta ter mecanismo só por ter. Você precisa envolver as pessoas no processo decisório, as pessoas no processo de criação das políticas públicas, e esse pertencimento vem aí. Se as pessoas participam, se as pessoas constroem as políticas, elas inclusive ganham muito mais força. As políticas deixam de ser políticas de meros 4 anos de mandato e passam a ser políticas da cidade. E é isso que mais importa. E Nicolas, voltando a você, eu quero entender quem que estará junto nessa sua caminhada, né? Quem são as pessoas e os grupos que compõem essa base de apoio, que eu sei que todos os pré-candidatos já, né, estão galgando aí, e como você enxerga que eles contribuirão para a execução, né, dessa sua visão? Olha, o nosso grupo tem muito orgulho, porque é um grupo cheio de gente boa, de gente capacitada, de gente que vai contribuir muito para o futuro da cidade, e pessoas que já contribuíram muito. Eu brinco que desde sempre eu gostei muito de ouvir os mais velhos, os mais experientes. Então, desde o começo da minha caminhada política, eu já participo de um grupo político muito consistente. Aqui eu queria até fazer uma menção ao nome do ex-prefeito Isaac Rosenthal, que foi um grande tutor na nossa vida, inspirou muitas pessoas e continua nos inspirando. Mas agora, nós temos uma base de apoio que está sendo formatada, né, com os pré-candidatos a vereadores. Então, hoje nós temos União Brasil, que é o meu partido, temos o PRD, temos o Progressistas, o PSD e o Partido Novo. O que isso significa na prática? Significa bons apoios políticos, bons contatos políticos, não só aqui no município. Vou aqui mais uma vez fazer menção à deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, que é uma pessoa que está ao nosso lado nessa caminhada. Foi a deputada que mais investiu na história recente de Caxambu. Só esse ano já são 6 milhões aproximadamente de reais que estão sendo traduzidos aí em melhorias diversas para a cidade, calçamentos, complexos esportivos, saúde, enfim, eventos. Temos também o deputado estadual Rodrigo Lopes, que é o meu deputado estadual. Rodrigo, tem uma curiosidade que ele foi prefeito na cidade de Andradas, aqui do sul de Minas, com uma idade parecida com a minha, fez um trabalho brilhante e agora com 30 e poucos anos é o deputado estadual de primeiro mandato. Tenho grande alegria de caminhar ao seu lado, já enviou também muitos recursos aí para a saúde, para a área de maquinário da prefeitura. Temos representantes no governo do estado, que é um bom apoio porque a gente tem, vou aqui citar a pessoa do Bruno Araújo, secretário executivo, né, de desenvolvimento. Então nós temos grandes apoios políticos que estarão ao nosso lado. Tem o apoio do prefeito Diogo, da sua equipe de secretários, tem o apoio de lideranças, de empresários de Caxambu, todos eles são muito importantes nessa caminhada. Você está me falando muito de apoio, e agora eu quero saber da sua equipe. Confiança ou capacidade técnica, ou os dois? Como você vai montar uma equipe? Vai priorizar a mão de obra de Caxambu? Acha que Caxambu tem mão de obra suficiente, expertise suficiente para cada área? Eu quero entender de equipe. Equipe é fundamental e tem que conciliar as duas coisas. A questão técnica, a capacidade técnica, ela é elementar, ela é o primeiro ponto. Você precisa de pessoas com capacidade para a área que ela for atuar. Se você monta uma equipe pautada nisso, as suas chances de sucesso é muito maior. Então isso vai ser um norteador. Agora, a confiança, a sensibilidade política, isso é elementar. A gente está vendo grandes exemplos na política do que a falta de confiança faz. Rompimentos que ocorrem. Tudo isso a gente precisa evitar numa caminhada, porque desestabiliza o governo e faz mal para a cidade. Então a minha equipe vai ser sim pautada na técnica, mas sem dispensar a questão da confiança. Pessoas
íntegras, pessoas honestas, pessoas que estão, de fato, inseridas no projeto político que foi eleito. Isso é muito importante, vai ser pautada, e além dessa confiança, eu colocaria mais um item: sensibilidade. Sensibilidade política e sensibilidade social. Porque essa pessoa, para estar dentro da política, ela precisa entender que por trás de cada papel, cada ação, cada canetada, ela está envolvendo vida de pessoas. E é esse critério humano que eu também quero trazer para a administração pública. É o que eu sempre falo, né? É um bordão até da Liz Gomes Advogados, que política se faz com um propósito coletivo. Sim, sem dúvida. Né? Não se faz com um propósito individual. E às vezes formar essa equipe é um tanto complexo. É sim. Né? Mas é possível. É possível. É possível, né? E para a gente encerrar, eu quero te deixar uma última pergunta, Nicolas. Nicolas, mas vamos lá, vamos ser honestos comigo. Nenhum governo é 100%. O que você acha que pode ser eliminado, pode ser mudado? Vamos nessa área. Não, com certeza. Tem muita coisa para mudar, sempre tem, como eu disse no início. A política e a administração pública, ela é muito dinâmica, então as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. Agora, dentro do que é eliminado, por exemplo, nós temos a questão da burocratização, que não é uma coisa de Caxambu, é uma coisa do país, algo a se vencer. A gente sempre brinca que a gente driblando a burocracia para conseguir resultados, porém nós temos o ordenamento jurídico que nós temos que cumprir. Então, dentro do que é possível, dentro desse ordenamento que for possível, né, a gente conseguir eliminar, a gente, sem dúvida nenhuma, vai eliminar, porque desburocratizar significa entregar com rapidez e com facilidade aquilo que o cidadão precisa. Entregar melhor, Entregar né? melhor, com certeza. Nicolas, gostaria novamente de te agradecer, mas antes de terminar, gostaria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem para o cidadão caxambuense. Caxambuense, quero, em primeiro lugar, agradecer pela recepção que eu tenho tido nas ruas, nos lugares que tenho ido, nessa pré-campanha. Tem sido muito produtivo, muito bom conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, saber de vocês o que vocês pensam para a cidade. Comigo vai ser assim: nós vamos construir um caminho juntos, pensando no futuro, pensando nas novas gerações, pensando nos jovens que querem ficar aqui, que querem a sua oportunidade aqui em Caxambu. É sobre isso que nós vamos conversar ao longo dessa caminhada. E eu quero que você, que ainda não me conhece, me dê a oportunidade de me apresentar, para que a gente juntos possa construir a cidade dos nossos sonhos. Nicolas, mais uma vez, muito obrigado, meu querido. Foi um bate-papo muito bacana. E eu acho de extrema importância para o eleitor de Caxambu, né, que conheça os candidatos, que conheça quem são. Eu acredito que essa série de entrevistas vai ajudar que o eleitor consiga votar mais conscientemente.